Deixa eu te fazer uma pergunta, não só a você que está aí nos assistindo, mas também uma pergunta a todos os que estão aqui em nome de Jesus. Vocês querem ouvir o que lhes agrada? Ou vocês querem ouvir o que pode mudar as estações da sua vida? E aí, você quer ouvir o que lhe agrada? Ou você quer ouvir o que pode mudar as estações da sua vida? Então coloque a mão no seu coração. Diga: querido Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo em áreas específicas da minha vida, de tal maneira que venha sacudir a minha mentalidade. Meu Deus, provoca a minha fé e não me permita tornar este ensinamento somente em mais uma palavra. Eu não quero ser somente um ouvinte, mas o praticante de toda a verdade. Senhor Espírito Santo, toma, pega áreas mortas na minha vida, adormecidas, e acorda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz a sua oração, querido Deus e maravilhoso Pai, que onde esta palavra seja enviada, que ela fale ao coração de todos. Eis-me aqui, usa-me a mim, pois que de mim não tenho nada para que eu possa oferecer ao teu povo, a não ser o que a tua palavra, através da minha vida, pelo meu amigo Espírito Santo, revelar-nos. Ó Deus, repreende toda a obra do inferno. Eu digo em nome de Jesus que seja posto por terra toda a obra do inferno, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E aplauda Jesus então. Louvado seja o nome daquele que é santo e vive para todo sempre. Amém? Meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos hoje entrarmos no que nós já temos procurado nos prepararmos. Durante alguns domingos, na verdade, nós já estamos na 6ª parte deste ensinamento. Essa é a 7ª parte. E para a glória do nosso Deus, hoje nós vamos entrarmos verdadeiramente nas qualidades de um instruidor de gigantes. Nós fizemos o pano de fundo. Na verdade, podemos dizermos que nós cavamos, construímos o alicerce e agora vamos levantarmos a casa, assim falando de forma espiritual. E eu espero no Espírito Santo que você possa estar aqui não só de corpo presente. Eu espero que você seja como os demais homens e mulheres na Bíblia, que inclinaram os seus ouvidos e disseram: fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva te ouve. A Bíblia diz que a fé vem por o ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É pela fé, por meio da fé, através da fé, que a nossa vida pode mudar. E esta fé vem daquele que a mim e a você, a nós nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos aprendido, para a glória do nosso Deus, nos baseando em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 54. Porém, se nós fôssemos ler, demoraria um pouco por conta da quantidade de versículos. E até então, dentro deste capítulo, nós vamos aprendermos sobre as qualidades do instruidor de gigante. Nós vamos pegarmos versículos desse capítulo e vamos encaminhar o nosso coração em todo ele. Como eu já lhe tinha dito outrora, em que as qualidades do instruidor de gigante se encontram em 1 Samuel capítulo de número 17. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bem,
o que está acontecendo em 1 Samuel capítulo de número 17? O que está acontecendo é que um jovem vai mudar a sua história. Ele vai sair do anonimato. Na verdade, ele vai sair por detrás das cortinas. Agora ele vai fazer parte do cenário da vida. Ele vai escrever a sua vida. Ele vai determinar a sua história. E é exatamente isso que eu creio que Deus nos deu, essa característica, nos deu essa qualidade, para que a gente possa realizar em nome de Jesus de Nazaré. Então aqui em 1 Samuel 17, a Bíblia fala de um homem chamado Davi. Diga comigo, Davi. Bem, não só Davi, mas outros demais também venceram gigantes. Mas Davi foi o primórdio, Davi foi o primeiro. E a forma com que ele o venceu, chamou-nos a atenção. Por quê? Porque ele não se utilizou-se de outra arma, a não ser a espiritual, a sua fé em Deus. Ele não se condicionou na capacidade, nas habilidades, que porventura ele pudesse até ter, como nós vamos aprender. Mas ele confiou no Senhor, ele acreditou em Deus, e Deus assim o honrou. Então a Bíblia vai mostrar que este homem torna-se um destruidor de gigante, não simplesmente porque Deus o escolheu no unidunité, o escolhido é você. Não, ele tomou uma decisão de fazer a diferença. Quando você tomar a decisão de fazer a diferença, nada e ninguém pode impedir ou barrar você no seu crescimento. Então foi isso que aconteceu, e daí então nós aprendemos sobre destruidores de gigantes e suas qualidades. Vamos lá então, em nome do Senhor e Salvador. Em 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 14 ao versículo 32, e aqui tem um resumo do que está escrito nesse espaço de tempo. A Bíblia diz assim: Davi era o mais moço, o mais jovem. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma ênfase deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícias deles. Bem, este aconteceu muito antes de Davi confrontar a Golias. Agora vamos entendermos passo a passo, porque você precisa entender sobre isso para que algo dentro de você venha mudar verdadeiramente. A primeira coisa que a Bíblia nos relata era que Davi era o mais moço. Quando você lê na Bíblia essa expressão, era o mais moço, quer dizer o menos experiente. Não só mais moço na idade, mas também com relação à experiência. Alguém que não se esperaria muito da parte dele. Preste atenção no nome de Jesus. E é de suma importância você internar isso dentro de você. Quando a Bíblia vem falar sobre mais moço, não só ele Davi, como até mesmo Gideão. Você lembra de Gideão? A Bíblia Sagrada diz que o Senhor nosso Deus falou para Gideão: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Nossa, ouvindo isto de Deus, nós iríamos encher de coragem, de força, de determinação, partiríamos para cima, porque era o próprio Deus nos chamando de valente. Só que mesmo Deus chamando a Gideão de valente, não foi assim. A Bíblia Sagrada diz em que Gideão ainda falou para Deus dizendo: ah, meu Senhor, eu sou o mais moço, eu sou menos experiente, eu sou o menor da minha casa. Em outras palavras, ele não conseguia se ver como Deus o via. Esse é um dos grandes problemas de muitos cristãos. Eles largam a bebida, abandonam as coisas erradas do mundo, estão na casa de Deus, estão servindo a Deus, mas ainda não conseguem se ver como realmente Deus os vê. Enquanto você não se vê como realmente Deus te vê, infelizmente o mundo vai querer
determinar a tua história. Vai chegar aos teus ouvidos, à tua mente, assim como foram com os espias, quando foram espiar a terra prometida, e quando voltaram de lá, eles mesmos disseram: porque somos como gafanhotos, nós nos vimos como gafanhotos. Ei, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você precisa se ver como Deus te vê. Se você continuar neste pensamento: eu não sou ninguém, eu nasci sem sorte, eu acredito que eu nunca vou dar nada nesta vida, enquanto você manter-se nessa linha de pensamento, você vai estar se diminuindo, se ridicularizando, e não terá como Deus usar você. Você precisa acordar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você deve se lembrar de Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias, o profeta, diz a palavra de Deus que Deus foi até ele e disse: Jeremias, Jeremias, o Senhor está te chamando para fazer a obra. Jeremias então disse para o Senhor: Senhor, eu não passo de um menino, eu não passo de um garoto, eu sou uma pessoa despreparada, eu não sou ninguém. E o que foi que Deus falou para Jeremias? Deus disse: nunca mais diga que és um menino, nunca mais abra a sua boca para dizer que você não pode, nunca mais abra a sua boca para dizer que você é um ninguém. Nunca diga isso. Por quê? Porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e eu te vocacionei, e eu te chamei para que você possa me servir, e aonde quer que você tenha que ir, eu te enviarei e eu serei contigo. Você precisa trabalhar nessa área da sua vida. A Bíblia diz que Davi era visto como o mais moço, não só na idade, mas quem olhasse para Davi naquele pensamento diria: daí não virá nada que realmente vala a pena. Talvez você traz um trauma na infância, talvez os seus pais, não estou colocando você contra os seus pais, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu já tive casos de pessoas que Deus precisou trabalhar em seus corações para que pudesse libertar as suas mentes de tantas palavras negativas que ouviram dentro de suas casas. Talvez você traga isso da infância. Talvez você ouviu de pessoas da sua família que até hoje ainda lhe marca. Pastor, agora o senhor pegou pesado, porque o senhor não tem ideia do que eu já ouvi da minha mãe. Quando eu estava na casa do meu pai, quando eu estava na casa da minha mãe, meu pastor era cada palavra que só Deus para ter misericórdia. Pois é, ainda que os pais tenham falado o que tenham falado, menino ou menina, ou jovem, ou senhor, ou senhora, homem de Deus, ou mulher de Deus, essas palavras todas caíram por terra quando você aceitou a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquelas palavras foram invalidadas, a cédula foi riscada e foi cravada na cruz para a glória do nosso Deus. Então a Bíblia diz que Davi era o mais moço. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma ênfã deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícias deles. Então Davi é chamado pelo pai. Preste atenção, por favor. Davi é chamado pelo pai. E agora ele vai ter que fazer o que talvez nenhum de nós faríamos. Mas Davi é uma pessoa que vai se tornar um destruidor de gigante. Então a primeira lição que nós aprendemos sobre, e a primeira qualidade de um destruidor de gigante é esta: destruidores de gigantes não começam como destruidores de gigantes. O que o senhor quer dizer com isso? Preste atenção e olhe para cá. Preste atenção e olhe para cá. Veja que agora ele vai dar os passos iniciais. Porque não era só colocar a pedra na funda, não é só abrir a empresa, não é só sair para vender. Não. É um processo. Diga para o seu irmão: é um processo. Tornar-se grande é um processo. Alcançar o alvo é um processo. Obter resultado é um processo.
Você não obtém resultado. Você não se torna grande só porque quer se tornar. Você não alcança os alvos da vida só porque deseja alcançar. É um processo. E esse processo começa como que de Davi. Porque a Bíblia diz que Davi, ele vai tornar-se um destruidor de gigantes. Mas um destruidor de gigante não começa como um destruidor de gigante. O que quer dizer isso, meu pastor? Quer dizer o seguinte: primeiro Davi foi fiel no cumprimento de pequenas tarefas, no matar o urso e o leão, até chegar no gigante. Olhe para cá, por gentileza. Você quer vencer os degraus da vida? Eu quero sim. Então aprenda a ser fiel nos pequenos começos. A Bíblia diz que Davi vai ser chamado pelo pai. Davi, venha cá. Pois não, meu pai. O que é que o senhor deseja? Eu quero que você vá até seus irmãos. Como é que é? Eu cuido das tuas ovelhas, coloco bem ao amanhecer e ao anoitecer, trago de volta. Tenho de lutar contra o urso e o leão quando elas vêm ser atacadas por eles, e o Senhor ainda quer que eu vá me servir de empregado por meus irmãos? Como é que é? Preste atenção. Preste atenção. Porque vai começar daqui, ó. Se Davi desobedece seus pais, no caso aqui a Jessé seu pai, ele nunca jamais teria se tornado um destruidor de gigantes. Veja que o pai de Davi vai dizer para Davi: Davi, eu quero que você vá até os seus irmãos e o sirva. Eu quero que você vá até os seus irmãos e não só o sirva, mas seja como um pombo correio. Porque você vai chegar lá, vai levar esses pães, vai levar essa farinha, e quando lá chegar, você ainda vai trazer informação de como ele está. Você está me ouvindo, Davi? Davi podia ter dito: não vou não, senhor. Se o senhor quiser, mande um funcionário. Se o senhor quiser, mande um empregado. Mande lá quem quer que seja, quem for. Eu não vou. Primeiro, não vou por quê? Porque eu não vou servir esse mandato dos meus irmãos. Segundo, não sou empregado deles. Davi podia ter feito isto. Davi podia ter feito isto. Não tem como você tornar-se grande se você não for fiel em pequenas tarefas. A Bíblia Sagrada diz que o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Você não pode ridicularizar, menosprezar o princípio. De repente você, claro, quem é que não gostaria de já obter grandes resultados da noite para o dia? Quem é que não queria chegar no último degrau da escada, lá no topo, e olhar para baixo da noite para o dia? Todos nós, mas não funciona assim não, irmãos. Muitas vezes você precisa começar pequeno, mas o pequeno ao começar com a mentalidade grande. Pessoas ridicularizam, menosprezam os pequenos começos, porque pensam eles que já tem que começar com grandes resultados. Os resultados virão no decorrer, os resultados são resultados do processo. Veja que se Davi chega para o próprio pai e o desrespeita e o ignora e diz: não vou, porque o Senhor sabe que eu já tenho uma tarefa, o Senhor sabe que eu tenho uma tarefa de cuidar das ovelhas, e agora ter de ir nos meus irmãos para me fazer de empregado para eles, mas não tem quem me faça eu ir. Ei, a Bíblia diz que aqui Davi vai cumprir um primeiro mandamento: obedecer pai e mãe, para que viva longos dias de vida sobre a terra. Você precisa entender que você escolhe a casa que quer morar, o carro que você quer usar, a roupa que você quer vestir, você escolhe. Mas papai e mamãe, quem escolhe é Deus para você. Mas então me perdoe, pois então, com todo respeito, Deus não me escolheu bons pais. Calma, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você julgar, antes de você apontar. Mas o senhor não sabe, os meus pais, só para o senhor ter uma ideia, eu cansei de ser garçom, cansei de ter de ir na geladeira, abrir o congelador e levar cerveja para o meu pai. Eu cansei de ver meu pai batendo na minha mãe. Eu cansei de ver eles num pé de briga tão grande, esculhambando um ao outro. Era cada nome feio que o senhor não tem ideia, pastor. Até hoje isso ainda me traz, frustrações. O senhor não sabe o quanto que isso ainda me prejudica, pastor.
O senhor não sabe que está dentro de uma casa e o senhor ver os seus próprios pais, um contra o outro, como se fossem dois inimigos, pastor? Isso até hoje me maltrata, isso até hoje me condena. Olha, o senhor não tem ideia. Então me perdoe, Deus errou em ter escolhido os meus pais para mim. Calma, deixa eu te fazer uma pergunta. Eles foram para a faculdade para aprender a serem pais? Eles se sentaram na cadeira de uma faculdade, onde a matrícula, no caso a matéria, ou a cadeira era, bem, esta cadeira é aprendendo a ser pai, aprendendo a ser mãe. Não, pastor, não foram não. Não foram não. Pois é importante você entender isso no seu coração. A Bíblia diz que Davi vai tornar-se um destruidor de gigante, mas ele não vai ignorar o começo, ele não vai ignorar o princípio. Então você precisa entender que para se tornar um destruidor de gigante, o primeiro passo é este: ele foi fiel em pequenas tarefas. Qual é o problema você ter que limpar o chão? Porque eu não fui chamado para limpar chão coisa nenhuma. Qual é o problema? Isso não vai diminuir você. A Bíblia fala de um homem chamado Eliseu. Eliseu recebeu do profeta Elias unção dobrada. Dá para tu imaginar? Unção dobrada. Mas sabe como é que Eliseu era conhecido na Bíblia? Como aquele que lavava as mãos do profeta. Dá para você imaginar? De repente, você está passando no meio da rua, passando em algum lugar, e está lá Eliseu jogando água nas mãos do profeta. Qualquer um que visse essa cena, diria o quê? Nossa, como Eliseu é espiritual, como Eliseu é um homem de Deus, amém? Não, chamariam de quê? Babão. Como é que pode? Camarada desse, rapaz? Não, eu é que jamais me serviria uma coisa dessa. Isso é muita humilhação. Lavando as mãos, será que ele não tem uma mão para lavar uma outra? Não, isso não é para mim. Pois é, pois esse que a Bíblia Sagrada diz que lavava as mãos do profeta, recebeu unção dobrada do profeta. Ao passo que Geazi desperdiçou esta oportunidade, quando não conseguiu ver cumprimentos de pequenas tarefas te leva às responsabilidades maiores. Ele não conseguiu enxergar isso. Então, de repente, você está vivendo isso lá na empresa. De repente, o seu patrão, a sua patroa, está pedindo para você fazer coisas que não é para você fazer, e você está só murmurando, reclamando. Como é que, pelo amor de Deus, Deus vai usar o teu patrão? Como é que Deus vai usar a tua patroa para te abençoar, se a tua boca é de amaldiçoá-lo? Me explica, por favor. Como é que pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? Porque você pede a Deus para que Deus te abençoe e te prospere. É como quem vende para os clientes, e ao vender, e o cliente simplesmente se complica e não tem como pagar, e você espera que ele te pague, você com a própria boca o amaldiçoa. Como pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte? A um lado você pede para que Deus use o seu patrão para te recompensar, para te abençoar, para te promover. Mas ao passo que você também abre a sua boca e começa a reclamar: como é que pode? Fica mandando eu fazer as coisas que não é para mim fazer. Meu Deus, você chega em casa e fica falando. Você se senta na mesa para almoçar, para jantar, para tomar café. Você se reúne com outros funcionários para conversar, para falar da pessoa que Deus é que vai usar para te dar graça, para te promover, e a pessoa que Deus usa para pagar o teu salário. Mas paga porque eu trabalho, porque se eu não trabalhasse, eu duvido se ele iria me pagar. O teu pagamento é o reconhecimento, a recompensa do seu trabalho, e a sua obediência é o que lhe trará a sua promoção. Você precisa acordar. Para você se tornar grande, você não pode menosprezar as pequenas coisas. Comece pequeno. A Bíblia diz, repito esse versículo: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estádio crescerá em extremo.
Seja fiel em pequenas tarefas. Não seja desobediente aos seus pais. Não seja aquela pessoa enrancuda, cara fechada. Não faça as coisas só por fazer, faça o melhor. E quando você fizer e fizer o melhor, faça em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz: quer a homens ou quer cristão, sirva-os em nome de Jesus. Então aqui a Bíblia vai nos mostrar algo mais interessante. Muitos líderes e reis surgem no espaço dos que fracassam. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. Estava nos planos de Deus tirar, destituir Saul do cargo para colocar Davi? Sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar: será que estaria nos planos de Deus destituir, arrancar, tirar Saul do cargo para colocar Davi? Não. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: não. É tanto que a Bíblia diz, e que Deus, uma vez que através do próprio povo mandaram ungir a Saul, colocaram o homem de Deus Samuel para instruí-lo, para ensiná-lo. Mas infelizmente, na hora dele ser fiel em pequenas tarefas, ele se mostrou-se infiel. E por conta disso, a Bíblia diz que Deus o rejeitou. E por conta disso agora, ele está diante de outro desafio, que é justamente confrontar a Golias, não se intimidar diante da luta, a fim dos que estavam à sua volta não se acovardassem também. O que é que ele fez? Não só ele se acovardou, mas ele fez com que todo um exército com ele também ficasse com medo. Você não tem ideia da posição que você exerce hoje, aonde quer que você vá, em casa, no trabalho, na faculdade, onde quer que seja. Entenda que não é só por você, é pelos que também te assistem, te observam, te analisam, estão focados em você. Você precisa acordar, porque agora Saul, infelizmente, vai ser destituído do cargo. E o pior é que a Bíblia diz que por conta disso, não só ele, mas até o seu próprio filho Jonatas, que poderia ter ocupado o lugar do pai, agora vai perecer no campo de batalha. Você não pode ser orgulhoso ao ponto de não conseguir entender que você não luta só por você. Os orgulhosos desistem por causa da luta, porque olham só para si. Você tem que entender que você não pode desistir só por conta de você. Você tem pessoas da tua família que precisam com que você vença. Você tem pessoas da sua família que precisam com que você enfrente os dias difíceis da vida e combatendo o bom combate pela fé, porque esses não terão de enfrentar as mesmas lutas que você enfrenta hoje. Você tem que entender isso. Talvez você precise acordar mais cedo, para que futuramente o seu filho tenha o bel prazer de acordar mais tarde, mas que um dia você acordou cedo. Talvez eles precisem lá na frente, ou de repente, você precise hoje pagar um preço muito maior, além do que você possa calcular, para que lá na frente os seus filhos só tenham que desfrutar. O bem da verdade é que o orgulho nos impede de enxergarmos que não se trata só de nós, se trata também dos da nossa casa, se trata também dos da nossa família, se trata de derrubarmos barreiras para os que o da nossa casa não precise de passar pelas mesmas lutas que nós já passamos. Eu nunca que jamais vou querer que o Davi e o Samuel passe por uma vida miserável como eu vivi, de esmolar, de pedir esmola, de mendigar, de ficar esgotando forças. Jamais que eu quero que os meus filhos passem por um inferno daquele. Jamais eu quero que um deles tenha de cozinhar feijão com gurgui e muitas vezes na lenha, porque se você não consegue comprar nem 1 quilo de feijão que preste, como é que você vai ter um botijão de gás? Como é que você vai ter um fogão? E olhe lá, quando para a glória de Deus tinha uma alma que me dava essa esmola quando eu pedia. Jamais eu quero uma coisa desta. Então você não luta só por você. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele ou para ela: você não luta só por você. Você luta também pelos da sua família.
Essa consciência é o que te faz se levantar todos os dias. Essa consciência é que você não fica contando quanto vai custar, o tempo que vai demorar. Não! A Bíblia Sagrada diz que por causa de Saul, por conta de Saul, que era para ter ido contra Golias, um exército inteiro ficou por detrás das fileiras de guerra, com medo, assustados, apavorados, porque o seu líder não foi ousado bastante para ir à frente no campo de batalha, e ainda que correndo risco de vida, defendesse a honra de seu povo. Em nome de Jesus de Nazaré, você precisa acordar. Você não luta só por você, você luta também pelos da sua família, você luta também pelos da sua casa, ainda que pareça que, com todo respeito, eles não façam por merecer. Talvez você olhe para o seu marido e diga: ah, meu Deus, esse aqui não faz meio por merecer. Talvez você olhe para a sua esposa do mesmo jeito. Talvez você olhe para os seus filhos: meu Deus do céu, não dá vontade nem de pagar os estudos, porque quando chega o tempo da nota é uma vergonha. Mas mesmo em tantas lutas ou combates, você não pode desistir. Porque a Bíblia Sagrada diz que muitos líderes e reis surgem no espaço dos que fracassam. Terceiro, um verdadeiro destruidor de gigante, ao ver os desafios, ver neles as oportunidades para subir os degraus da vida. Como você vê os desafios? Como você vê os embates da vida? Como você os enxerga? Como você tende a deparar-se com eles? Ei, vocês estão aqui nessa noite? Vocês estão aqui nessa noite? Como é que você vê os desafios? Você vê como se fosse um sepulcro, você vê como se fosse o seu sepultamento, você vê como se fosse causa perdida, você vê que não vale a pena sequer quer lutar. É assim que você os encara? É assim que você os vê? Porque na verdade, um verdadeiro destruidor de gigante, ao ver os desafios, ver neles as oportunidades para subir os degraus da vida. Pessoas que vê gigante não vê recompensa. Pessoas que só tendem a ver lutas, não vê o para que lutar. Pessoas que só veem dificuldade, levam a vida toda em murmurar. Você conhece pessoas murmuradoras? De duas uma, pessoas que jogam oportunidades fora. Pode ver que no passado também assim o fora. Ou outra, pessoas que vivem de murmurar, são pessoas que parecem ainda não entenderam que são as suas atitudes que mudam os cenários de sua vida. Isso é muito sério, meus irmãos. Não é só simplesmente desejar, almejar ou querer. Ah, eu quero vencer na vida. Amém. E quem é que não quer? Mas se eu chegar para você e dizer assim: você vai vencer, você vai chegar lá, vai dar tudo certo. Eu já tinha ouvido um glória a Deus aqui, rajada de língua, cadeira subindo, cadeira descendo, gente dançando. Mas isso é conversa fiada, é empolgação que não leva ninguém para lugar nenhum. É do que hoje se estão cheias as igrejas. Você vai vencer. Deus está me mostrando, meu irmão. Deus está me mostrando uma porta abrindo aí, meu irmão. Amém. A porta abre, você não tem capacidade para permanecer nela. A porta se fecha. Vem a frustração, a decepção. E quem é que vai pagar a conta? Deus. Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: lembre do que você disse. Ouvi o que você precisa e não o que te agrada. Destruidores de gigantes, ao ver os desafios, ver neles as oportunidades para subir os degraus da vida. Davi agora vai ouvir Golias confrontando Israel. Davi foi fazer o mandato do pai. Davi foi se servir de empregado para os seus próprios irmãos.
Porém Davi não tem nada a ver com uma coisa, mas assim que ele escuta Golias desafiando a toda Israel, ele logo se prontifica e diz: quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Diga ao rei que eu vou. Porque ele ficou sabendo que quem vencesse o gigante moraria no palácio. Ele logo imaginou: vou deixar de estar dormindo no relento. Casaria-se com a filha do rei. Opa, espera ainda, o rei vai ser meu... Não pode, meu sogro. Isso não tem vida melhor, rapaz. Vou morar no palácio e a sua casa ficaria isento de todos os impostos. Como é que é? Pelo resto da vida, quem for da minha descendência não vai precisar pagar imposto só para derrubar um Golias, um gigante? Avise ao rei que o teu servo irá. Avise o rei que essa parada é minha. Esse boi é meu e ninguém lambe. Pode falar que a partir de hoje ele já tem um genro. Pode dizer que eu vou morar no palácio. E ele já pode ficar sabendo que nunca mais a minha família vai pagar imposto. Mas por que, Davi? Porque eu irei contra esse filisteu incircunciso. Isso é muito importante, irmãos. Você quer ser realmente um destruidor de gigante? Você cria oportunidades ou vive à espera delas? Um destruidor de gigante não vive de braços cruzados, não, irmão. Acorda cedo. Um verdadeiro destruidor de gigante procura saber o que não sabe para poder aprender o que outros não sabem, para que ele possa subir os degraus da vida. Um destruidor de gigante, ele sempre está à procura de oportunidades, mas ele se prepara para quando as oportunidades bater a porta, ele mesmo não as feche. Destruidores de gigante criam oportunidades. Eles se oferecem no cenário da vida, no bom sentido da palavra, porque eles sabem muito bem que eles são os únicos responsáveis pelas mudanças de suas estações de vida. Esses são verdadeiramente destruidores de gigantes. Eles não ficam acomodados, sentados de boca aberta, esperando a morte da bezerra. Eles não ficam naquele pensamento de que eu sou crente, eu sou cristão, a minha vida vai começar a mudar. Permanece sentado que você vai ver que vai mudar muito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: crie oportunidades, ou viva à espera delas. Então a primeira característica de um destruidor de gigante: ele não começa como um destruidor de gigantes. Ele começa sendo fiel em pequenas tarefas. Ele começa sendo fiel em pequenas coisas, para que Deus possa torná-lo grande. Sede fiel no pouco, diz o Senhor, e colocar-te-ei no muito, diz a palavra de Deus. Amém? E outra, para o seu negócio dar certo, você não precisa que todos acreditem, você só precisa você crer, e Deus, que já acredita antes de você, isso é o mais importante. Em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 28 ao 33, assim diz a Bíblia: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, e pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? E disse Saul: contra este filisteu não poderá pelejar, pois tu és menino, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que ele agora vai dar o segundo passo. Quando ele se pronuncia, se anuncia aí contra o gigante, o que era para todos aplaudirem, o que era para todos festejarem, o que era para todos comemorarem, agora ele vai ter dois embates. Primeiro, os da própria casa. Segundo, os que estavam posicionalmente mais elevados do que ele. Quando você decide sair por detrás das cortinas, quando você decide estar na plateia, quando você decide estar no palco e deixar de ser plateia, você tem que estar preparado, como Davi teve que estar pronto para vencer esses dois embates, esses dois investidas do diabo que tende a derrubar a muitos, que seria promissor o seu progresso, mas torna um regresso ao invés de um progresso na vida.
O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga comigo: destruidores de gigantes não dão ouvidos a críticos destrutivos. Só quem quer aprender mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Você já se acompanhou com uma pessoa que só sabe ver defeitos? Você já se acompanhou com alguém que é uma coisa incrível, rapaz, é enviado do inferno. Olha, não importa o quanto você faça, como você faça, o quanto você se esforce, não tem sal nessa casa não, é? Acabou o sal? Me pega ali, por favor, o sal. Ainda coloque para a pessoa ver. Você já teve de lidar com pessoas como Eliabe e Saul? Vamos entender o contexto agora. Eliabe, como você já sabe, era irmão mais velho de Davi. E Davi foi justamente serviço de empregado para ele. E ele faz parte do exército em que está acuado, de cabisbaixo, de cabeça baixa, sem fazer nada para mudar a história. Ele está ali naquele cantinho acuado, sabe? De repente, quando Davi diz que vai contra o gigante, Eliabe é o primeiro a se levantar contra seu próprio irmão. Isso representa, me perdoe, os de dentro da própria família. Eu não sei por que você fica assustado, se Jesus Cristo disse que, com todo respeito, mas quem disse foi ele. Jesus de Nazaré disse que os nossos piores inimigos seriam os da nossa própria casa. Na sua família você tem tudo o que você precisa para vencer o mundo. Na sua família você tem pessoas iracundas. Na sua família você tem pessoas que é difícil de lidar. Na sua família você tem pessoas que lhe desobedecem. Na sua família você tem pessoas que te invejam. Na tua família tem pessoas que não fazem o que você está tentando fazer e ainda te julgam e te criticam porque você está tentando fazer alguma coisa. Na sua família você tem pessoas que não te elogiam, mas tem uma língua desse tamanho. Não vou dizer nem para quê. Na sua família tem pessoas que, por mais que você faça, não reconhecem o bem que você faz, mas estão sentados na plateia esperando um erro seu para lhe condenar. E eu não sei por que você se assusta, que quando você sai de dentro da sua família e vai trabalhar onde há pessoas, ou vai trabalhar com pessoas, ou trabalhar para pessoas, e lá você encontra a mesma coisa que você encontra dentro da sua família. A questão é que veja o que é que Eliabe vai dizer em relação a Davi. A Bíblia diz aqui: pelo que se acendeu a sua ira contra Davi. Você não precisa ter feito nada com ninguém para que a pessoa te odeie. Você não precisa ter feito nada. Você não precisa ter pisado nem no dedão. Você não precisa nem ter olhado com cara ruim. Como pode uma coisa dessa? Como pode o meu irmão não gostar de mim? Irmão de sangue. Como pode, pelo amor de Deus? Será que o meu irmão não sabe que o que eu tenho porque eu trabalhei? Eu simplesmente evitei gastar. Quando eu era para gastar, eu não gastei, eu economizei para ter o que eu tenho. Como é que pode ele ter tanta inveja de mim? Quantas e quantas vezes eu não já o ajudei? Quantas e quantas vezes eu não fui lá e já dei cheque, já dei dinheiro, já arrumei emprego para ele? Ele joga tudo fora e depois o ruim da história sou eu. E isso te ofende, isso te entristece, isso te abate, isso te desmotiva, isso te consome. E tem horas que você parece que sabe, perde os ânimos para tudo na vida. Pois era, o que é mais interessante é que a Bíblia diz que acendeu-se a ira de seu irmão. E eu pergunto: por que, Eliabe? Por que tu está com raiva dele, criatura? Meu Deus, a sua irmã só quer o melhor para você, mas você está com raiva dela. Parte aqui, nós estamos de mal. Quando os que não se importam se a tua vida vai bem ou mal, você os trata melhor do que os da sua casa.
Mas tudo bem, eu sei porque isso está acontecendo, porque eles não condizem com o que você está querendo fazer de errado. Porém, Davi não estava querendo fazer nada de errado. Davi estava dizendo: eu vou contra esse filisteu incircunciso, eu é que vou, se quer que seja, viver ou morrer. Porém, se acendeu-se a ira de Davi. Estou com muita raiva. Você não precisa ter feito nada para as pessoas ficarem com raiva de você. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Ou então melhor, diga para você mesmo: eu não preciso ter feito coisa alguma para pessoas da minha casa ficarem com raiva de mim. É o preferidozinho da mamãe, é o preferidozinho do papai. O que foi que José fez? Ele sonhou. Me diz o que foi que José fez. Ele sonhou. José sonhou, contou o seu sonho, e os seus irmãos o invejaram e o venderam para ser escravo. O que foi que Jesus Cristo fez? Para que os seus próprios irmãos o quisessem lançar precipício abaixo, só porque ele saiu pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Meu Deus, tem gente aqui que depois que aceitou Jesus Cristo tem sido uma luta dentro da família, de vez em quando lhe oferecendo um copo de cerveja. Agora só quer ser santa demais ou santo demais. Ficam como que se você fosse piolho, como que ser crente fosse uma doença, como se sendo crente fosse uma enfermidade mortal, como que tendo largado a bebida fosse um erro, como que tendo abandonado o cigarro fosse um erro, como que tendo abandonado as coisas do mundo fosse um erro. Na verdade, eles não estão preocupados no sentido de que você é crente ou não. Na verdade, o que eles querem é que você volte a fazer e se tornar a quem você era. E quando eles assim conseguirem, eles vão te abandonar, porque já conseguiram aquilo pelo que Satanás os levantou para fazer. E depois eles vão fazer papel inverso. Interessante, tu não era crente? Aí ao invés de antes te chamar de santo, eles vão dizer: por isso que eu não ia para a igreja, porque eu sabia que tu não ia demorar muito. Se acendeu-se a sua ira, porque descestes aqui intrometido. Intrometido. Como é que uma pessoa que está se oferecendo para ir para o campo de batalha, sendo chamado de intrometido, porque descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Irresponsável. Rapaz, você pode fazer 100, se você não conseguir fazer 101, você nunca vai deixar de ser chamado de irresponsável. Você pode fazer e fazer e fazer e fazer e fazer e fazer, ainda assim vão procurar um errinho só, que seja por menor que seja, para lhe apontar, lhe condenar e lhe julgar. Veja o que Eliabe está falando aqui, está dizendo acerca de Davi, na frente de todos: você é um irresponsável, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas? E para piorar o caldo, agora ele está diante do seu líder, ele está diante de Saul. E o que é que se espera de um líder? O que é que se espera de um patrão, de uma patroa? Tudo bem, ser cobrado não é errado, porque a cobrança é motivação. Para quem encara a cobrança como motivo de crescimento, mas como quem encara de julgamento, sai dali, sabe, mordendo os dentes, rangendo na verdade. O que é interessante é que agora Saul, ele olha para Davi e diz: contra este filisteu não poderás pelejar, pois tu és menino, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Como se pode esperar de um líder uma coisa dessa? Rapaz, um líder desse ninguém merece. Uma pessoa como essa, a melhor coisa que tem, não precisa de um líder como esse. De uma pessoa que ao invés de chegar para você e dizer: é isso aí, vamos lá rapaz, você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai dar a volta por cima.
Às vezes você tem pessoas posicionalmente mais elevadas do que você. E às vezes você espera que, ainda que seja como uma forma de cobrança, mas que traga um pinguinho de motivação, de incentivo. E às vezes você trabalhou, você deu duro, você ralou. E às vezes o líder chega para você e diz assim: você não vale nada, olha, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai conseguir. Isso não é a maneira certa que você tem de liderar. Você não consegue levantar as pessoas que estão à sua volta desse jeito. Tudo bem, você não tem que ser contingente com a fraqueza, mas você não pode tornar a pessoa mais fraca ainda. Veja que Saul é o líder. Saul está acima de Davi, uma pessoa posicionalmente mais elevada do que você. Uma pessoa que era para te encorajar, para te colocar para cima, para te motivar. A pergunta que eu quero fazer a vocês aqui: em alguma área você é líder? Em alguma área, talvez você seja líder na sua casa, e talvez você seja líder dos seus filhos. Talvez você seja líder dos seus filhos. Como é que você acorda seus filhos? Bom, magote preguiçoso, se levanta, bando de preguiça. É assim que você chama os seus filhos para o colégio? Esses meninos nunca vão dar em nada nesta vida. Não importa o que eu faça, esses meninos nunca vão reconhecer. Só vão sentir falta de mim quando eu morrer. Sente por um tempo, depois esquece. Fica só a lembrança. Um sentimento pequeno, porque pode ter certeza que com 2, 3 anos estão rindo e você já partiu. Que tipo de líder você é? Você é como que fosse um Eliabe? Ou você é como que fosse um Saul nesta vida? Que tipo de líder você é? Pergunta para o irmão que está do seu lado: que tipo de líder você é? Quem quer se tornar um destruidor de gigante, diga eu. Está fraco, daqui a pouco é capaz de dizer: não, está bom do jeito que eu estou, eu nasci para estar na plateia. Quem nasceu para ser plateia, diga glória a Deus. Mas tudo bem, diga para o seu irmão: seja plateia. Pode dizer para ele: seja plateia, porque o meu lugar é no palco. Dá para você ler, por favor, em nome de Jesus? Mais uma vez. Vem cá, irmão. Quem é destruidor de gigante? É difícil. Mas eu consigo, é só até os 108 anos de idade. Vai dar certo. De onde podem surgir as críticas? Porque destruidores de gigantes não dão ouvidos a críticos destrutivos.
E na caminhada, você acha, e acha de sobra. Não tem como não achar. É inevitável. Isso aí você pode ter certeza. Primeiro, de pessoas que estão mais próximas de nós. Começa aí. De pessoas que estão mais próximas de você. De pessoas menos esperadas. De pessoas que você estava certo que ao ouvir o seu projeto, ouvir os seus planos, iriam saltar aos fogos e dizer: conta comigo. Mas que na verdade ardem às vezes de inveja, e quando não é inveja, simplesmente ficam com o olho, sabe, como que criticando e julgando. A questão aqui é que Deus não está querendo que você saia daqui com raiva dessas pessoas, mas Deus está te preparando para saber lidar com essas pessoas. Segundo, a crítica machuca quando vem de pessoas que estão acima de nós posicionalmente. Pessoas que você esperaria delas um motivo, uma motivação, um incentivo, e elas vêm com 5 pedras na mão. Pessoas que você diz: nossa, como eu gostaria de contar contigo, marido. Como eu gostaria de contar contigo, esposa. Como eu gostaria de contar com vocês, meus filhos. São pessoas que estão ali posicionalmente e que muitas vezes lhe machuca. Isso faz você ficar rente com o chão. Você fica desfigurado no seu semblante. Você sai para trabalhar porque sabe que tem que trabalhar, mas falta motivação. Por quê? Porque os da sua casa não lhe dão motivos para isso. Mas deixa eu lhe dizer, em nome de Jesus de Nazaré, você não precisa sair para trabalhar porque alguém te motiva. Você só precisa ter um motivo. E qual é o motivo? Eu sou um destruidor de gigante. O único motivo que para a glória de Deus eu guardo no meu coração é o resultado. Se você tiver os seus olhos focados no resultado, você não terá de perder tempo com os críticos. Eu vou repetir: se você estiver focado nos seus resultados, você não terá tempo de perder com os críticos. Mas se os seus olhos estão voltados para o percurso e não para o alvo em si, os críticos vão colocar você rente com o chão. Porque na verdade eles não estão preocupados com o que você vai despertar em seu coração ao você ser criticado por eles. Quanto mais você se deixar levá-lo pelas críticas, mais estagnado você vai ficar. Terceiro, a crítica machuca quando tem a questionar as nossas motivações. Quem aqui já chegou para alguém e disse: olha, eu estou com uma excelente ideia, e de repente você passou a ideia, glória a Deus, a pessoa ao menos podia ter dito assim: não, vamos analisar, vamos ver, vamos averiguar, vamos ver no que nós podemos melhorar. Podia ter dito ao menos isso. Mas não deu nem importância para o que você falou. Na verdade, nem lhe ouviu, nem lhe escutou. Meu Deus, isso foi pior do que uma pisa. A crítica machuca quando tem a questionar as nossas motivações. Quarto, a crítica machuca quando é contínua. O que foi que Davi falou para o seu irmão? O que fiz eu agora? Meu Deus, tem pessoas que me perdoem, mas os seus corações estão tristes. Tudo bem, eu não estou dizendo que você vive por elogios. Não, não é isso que Deus está pregando nesta noite. O que Deus está dizendo é: se você quer se tornar um destruidor de gigantes, você quer subir os degraus da vida, você tem que aprender a saber lidar com as críticas. E você precisa saber lidar com a crítica, que muitas vezes é contínua. Sabe o que a pessoa está 24 horas no pé do ouvido? 26 horas, 48 horas, uma semana, um mês. Meu Deus, eu já estou há anos, pastor. Eu posso fazer o que for, eu posso me ver fazer em 30, 100, não importa. É só crítica, 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 crítica. Meu Deus, se não elogia, então por que vive só de criticar? Só de julgar?
Um crítico é uma pessoa que aponta a imperfeição daquilo que outras pessoas fazem, enquanto que elas mesmas não estão dispostas a fazerem nada. Você pode ler comigo em nome de Jesus? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Vamos lá em nome de Jesus. Um crítico olha para o irmão que está do teu lado e pergunta: você conhece alguém assim? O crítico é uma pessoa que aponta a imperfeição daquilo que outras pessoas fazem. Vive só de condenar, de apontar. Enquanto você está tentando fazer alguma coisa para melhorar, tem lá o crítico para te criticar. Mas essa roupa podia ter ficado passada melhor. Essa comida podia ter ficado com outro gosto. Esse sofá poderia ter ficado ali. A cor dessa parede podia ter sido outra. E você olha para a pessoa e diz: rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Pessoas que vivem de criticar e, na verdade, são pessoas que elas não estão dispostas a fazerem nada. Ou a pregação está muito ruim, ou Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Um crítico é aquela pessoa que busca poluir toda a solução que você encontra. Sabe de uma coisa? Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Não vai dar certo. Então vamos fazer isso. Piorou. O que você acha que nós fazemos assim? Já estou vendo que não vai conseguir. Tu vai para o inferno, faça você. Pastor, vem na língua, mas é pecado, eu não vou fazer isso. Um crítico é aquela pessoa que busca poluir toda a solução que você encontra. Só quem está aqui nessa noite, levanta a mão direita. Segura aí, meu irmão, segura. Agora, pera ainda, calma. Segura, baixa devagar, já vai fechando o dedo. Mas só quem obedece o Espírito Santo, coloca aqui a mão, olha para o irmão e diz: eu estou sentindo daqui. Meu Deus do céu, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo disse: se tu não fazes nada, então não coma. Um crítico, ele vive poluindo, sabe, ele polui todas as soluções que são encontradas. Ele põe dificuldade em tudo. Em tudo na vida ele reclama, em tudo na vida ele murmura. Meu Deus, não está satisfeito com nada. Não se alegra com nada. Não festeja nada. Se não tem um filho, quando tem, reclama do filho que tem. Quando está solteira, está pedindo a Deus um varão, e quando tem, reclama. E quando está solteiro e Deus dá uma varoa, reclama. Meu Deus, em nome de Jesus, são pessoas que infelizmente buscam poluir toda a solução que você encontra. Vou acordar mais cedo, para quê? Vamos dormir até mais tarde. Eu vou para a faculdade, para quê? Vamos morrer burro. Eu vou fazer um curso, para quê? Só vai gastar dinheiro. Então não vou fazer nada. Vem para cá que nós estamos juntos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: é plateia. É plateia. O melhor está para vir ainda, se prepare. Diga glória a Deus.
Aleluia. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Um crítico é aquela pessoa que busca poluir toda a solução que você encontra. Olha o que a Bíblia diz em Neemias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. E sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos edificadores, e falou na presença dos seus irmãos: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram quebradas? Meu Deus, isso não é um crítico, isso é um coveiro. Como pode? Neemias, ele vai edificar os muros, ele deixa de ser copeiro do rei, ele ora, ele jejua, ele busca a presença de Deus. Esses homens não fizeram nada disso, foi ele quem pagou o preço para reedificar os muros. E agora eles vão dizer: como pode? Porventura eles vão conseguir edificar o muro? Um crítico não consegue ver em você potencial para conseguir. Ele não consegue enxergar em você potencial nenhum. E o que é pior é que ele agora abre a boca para falar e escarneceu dos edificadores. Escarneceu, fez pouco, os diminuiu, os colocou rente com o chão. Você duvida dar. E eles ainda vão muito mais longe, porque eles vão dizer, e falou na presença de seus irmãos, porque críticos precisam de pessoas para que possam ouvi-los. E o pior é que só os críticos dão ouvidos aos críticos. E falou na presença de seus irmãos: que fazem estes fracos judeus? Isso não são ninguém, isso não são nada, são os fracos. Esses camaradas, olha, não são ninguém. Permitir-se-lhe a isto, eles vão fazer de tudo para querer parar você. Diga isso para o seu irmão: eles vão fazer de tudo para querer parar você. Sacrificarão, eles não vão querer que você pague o preço. Diga isso para o seu irmão: eles não vão querer que você pague o preço. Porque eles já estão conformados com quem você é e a vida que você está levando. Só os conformados a nada ficam realmente raivosos e furiosos quando escutam o que estão escutando, não minha, mas do Espírito Santo, em dizer: ei, vamos lá, vamos nos levantar, vamos nos erguer, vamos fazer alguma coisa para acontecer na nossa vida. Acabá-lo-ão num só dia, quer dizer, vão dizer que, olha, pode ser o tempo que for, não vão chegar lá. Vivificarão dos montões do pó. Em outras palavras, está vendo que eles não têm a mínima condição? Eles são zeros à esquerda, não são ninguém. Áreas da tua vida que está adormecida, áreas da tua vida que está como que fosse morta, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz que ainda que esteja andando morto, crendo, viverá. Você não está entendendo? A Bíblia diz, são palavras de Jesus Cristo: ainda que estando morto, viverá. Glória a Deus. Você pode ler, por gentileza? De novo. Se pessoas nunca tentaram fazer o que você está tentando, elas vão querer matar você antes de você começar. Antes você sequer dar o primeiro passo, elas vão matar você se você não vigiar. Porque o bem da verdade é toda pessoa que nunca matou um gigante irá lhe dizer que isso é impossível. A pergunta que eu faço é: você é daqueles que influenciam ou se deixam ser influenciados? Deixa eu perguntar, olhe para mim por favor. Você, destruidor de gigante, você tem que decidir. Meu Deus, isso é uma sala de aula. Você é dos que influenciam ou se deixam ser influenciados? Porque Davi podia ter se deixado ser influenciado pelo seu irmão e por Saul. Davi podia ter internado a crítica e morrido ali mesmo e voltado para casa. E nunca mais iria ser contada a história de um homem que seria um destruidor de gigante.
As maiores e as melhores vitórias estão nas maiores dificuldades que você pode enfrentar na vida. Deixa com que as fáceis fique para quem não é profissional. Não queira as coisas fáceis da vida, porque elas na verdade são fáceis, porque elas já vêm embaladas com o sentimento de pessoas que não são tão capazes de subir os degraus da vida. Eu não estou dizendo que você tem que querer as coisas difíceis, não é isso. Mas você tem que estar pronto quando elas baterem a sua porta. Diga glória a Deus. Dá para você ler aí, por favor? De novo. Nesse rol, o que você acha que é? O influenciador ou o influenciado pela crítica? Então não permita com que o crítico determine o que você tem que sentir. Rapaz, uma das coisas que mais me assusta nesta vida é como é que permitem pessoas com que outras decidam o que elas têm que sentir. Por que eu tenho que me sentir triste? Porque alguém está fazendo de tudo para me sentir triste? Então fique sentado, porque cansar em pé cansa. Conversa é essa, rapaz? Leia de novo, por favor. São o quê? Destruidores de gigantes são influenciadores. A questão, você sabe qual era? É que às vezes você, sem você mesmo perceber, você se deixa levar pela crítica. Eu não sei para quem Deus falou nesta noite, mas o que é que você acha de mudar? O que é que você acha de mudar? Então vamos lá, em nome de Jesus. Só domingo que vem. Aplauda o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe.